Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual que o nosso amigo André Luiz nos propõe a estudarmos juntos. Hoje nós vamos ver o capítulo 49, Regressando à Casa. Antes de nós iniciarmos, te convido para que tu não esqueças de compartilhar esse material com aqueles que tu sabes que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas e também de curtir esse material para que as bênçãos que nós temos recebido aqui através dele possam chegar também a outras pessoas, para que assim nós possamos alcançar o maior número de corações possível. Então, te agradeço se você curtir aqui o material e espalhar essa ideia. Assim você estará me auxiliando e também me estimulando a prosseguir trazendo esses materiais para a nossa reflexão conjunta. Então, meus queridos, vamos à nossa leitura e eu vou trazendo breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna o berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Clarencio abraçou-me e falou: "Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André." Último adeus a dedicada mãe de Lísias e me vi só, respirando o ar de outros tempos, a longos haustos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado, à medida que me aproximava do grande portão da entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam as aleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico ostentava-se garbosa a palmeira que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de jacarandá? E o grande retrato, onde com a esposa e os filhinhos formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante, vi Zélia, que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes.
Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O Dr. Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele Dr. Ernesto? Perdia-me num mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa: mas, doutor, salve-o por caridade, peço-lhe. Não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um curisco não me fulminaria com tanta violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. Mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho? Onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Não terminou, lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não me pode ajudar nisso? A filha mais jovem
interveio acrescentando: desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história de mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade: não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, ao ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo, como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas
uma esposa e 3 filhos na terra. Era assim constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação, e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. E assim encerramos esse capítulo, meus queridos. Mas vamos aqui analisar um pouquinho, não é? André Luiz, então, está em visita ao seu lar, que fora seu lar terreno, e ele chega ali e encontra uma situação que ele não esperava. Ele achava que quando ele chegasse ali, as vibrações que ele estava emanando, a esposa sentiria. Ele achava que tudo estaria como ele houvera deixado. Só que não. Aqui já fazem 10 anos da partida de André Luiz, porque ele ficou 8 anos no umbral, ele ficou 1 ano trabalhando na região ali da cura, onde ele foi sendo tratado, e ele então já faz 1 ano que está trabalhando nas câmaras de retificação. Então já fazem 10 anos que ele está ali. E 10 anos, tanto na vida espiritual quanto aqui na nossa vida carnal, a vida continua, meus queridos. E aquele que fica viúvo, aquela que fica viúva, tem o direito de optar, se quiser, casar-se novamente, que foi o que Zélia fez. Só que, claro, a situação familiar ali era imposta pelas crenças que eles tinham. Zélia ficou irritada com a filha mais velha quando ela falou sobre o pai. Claro que ela já pressentia, porque estava mais aberta, estava estudando já a doutrina espírita, e ela pressentia a chegada do pai, e por isso então a saudade tomou conta dela, não é? Só que Zélia ficou irritada com isso, com a forma com a qual a filha falava do pai, e corrigiu-a ali com aspereza até, para que ela não ficasse falando sobre o pai, dizendo que o seu atual esposo não gostava de que se recordassem daquele que já houvera morrido, segundo ela entendia. E, inclusive, a filha mais nova também concordava com a mãe, achava desproposital a mais velha estar ali relembrando o pai, não é? Achando que porque ela estava estudando o espiritismo, ela assim estava agindo. Só que não era isso que a filha mais velha estava falando de amor, de carinho, de recordação, de lembranças, mal entendidas naquele momento. Há de se compreender também que essa família, quando André Luiz estava encarnado, era tratada por ele, apesar de ser ali cuidado certos aspectos, outros eram descuidados, inclusive a vida espiritual, que ele mesmo nos confessa ao longo do livro, não é? Então, olha só, gente, o que acarreta depois, não é? Mas, contudo, apesar dele ter ficado muito magoado, apesar de a princípio ele ter ficado até irritado, ele vai compreendendo então, depois que ele conversa com Clarencio, que a situação dele ali não é para enciumar-se, que aquele lar não lhe pertence mais, e que a situação vivenciada por Zélia de ter contraído novas núpcias é inclusive benéfica, porque favoreceu o cuidado do seu lar e favorecendo assim a clareza mental e espiritual que André Luiz já até aqui tem angariado, para que ele compreendesse que aquele homem que ali estava desposando a sua esposa era também seu irmão em Cristo, em Deus, e que então ele não poderia odiar aquele que estava ali cuidando dos seus, cuidando da sua família, da sua ex-esposa, que houvera sido sua esposa, dos seus filhinhos, que então ele trouxe conforto ao lar. E aí no próximo capítulo nós vamos saber um pouco mais sobre como foi o desfecho dessa história, que é muito interessante e que foi muito esperada por André Luiz. Ele então, naquele momento, ele consegue compreender
que ele foi chamado a amar, a respeitar, a auxiliar, e não mais se vê como o homem que era anteriormente, quando estava encarnado na Terra. Aí ele comprovou a sua própria evolução como espírito. E no capítulo próximo nós vamos então ver a conclusão dessa história muito bonita e a conclusão desse livro maravilhoso também. Que nós possamos refletir sobre a situação, gente, porque aquele que enviúva na terra tem direito de prosseguir a sua vida. E também aquele irmão que se vai para a vida espiritual, ele prossegue lá do outro lado. A vida continua, como nosso querido André Luiz começa nos falando lá no primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Sendo assim, meus amados e minhas amadas, vamos então encerrando a nossa partilha de hoje. Lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos fazer os estudos do ERG. Todas as terças-feiras temos agora também, às 19 horas, a nova série terapêutica Rebordando Linhas Ancestrais. Venha, minha querida, e traga as suas outras amigas e amadas a estarem aqui junto conosco, porque essa é uma série muito simples, mas que faz muita diferença e fará muita diferença na vida daquelas que estão participando e da tua também. Então eu te convido, venha estar conosco. É maravilhoso, você vai gostar muitíssimo, vai lhe fazer muito bem, trazendo relaxamento, renovação, transbordamento e muitas outras coisas lindas que você vai provar estando conosco. Venha estar conosco aqui, você vai gostar muitíssimo. Também nas quartas-feiras, às 21 horas, temos aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, o Evangelho no Lar, quando nós partilhamos das boas novas do Cristo e renovamos as energias dentro dos nossos lares, junto à espiritualidade superior. Nas quintas-feiras, retornamos então para os estudos da obra de André Luiz às 18h30 e todas as sextas-feiras às 18 horas a partir do momento do passe, nós então recebemos o passe e os eflúvios sagrados e benditos da espiritualidade superior. Assim sendo, desejo que Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, Maria, nossa mãe amorável, e os nossos benfeitores espirituais continuem nos estimulando para que possamos prosseguir nos caminhos de evolução e que nós, com boa vontade, gratidão e dedicação, façamos a nossa parte para que sejamos sempre dignos desse imenso amor que nunca nos desampara nem nos deixa sós, apesar das nossas muitas debilidades. Sendo assim, meus queridos, deixo um grande beijo no coração de todos e de todas e me despeço, desejando que haja muita paz e muita luz em nossos caminhos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, queridos e queridas.